Paz do Senhor Jesus. Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Versículo de número 4 a seguir. Se podemos ler, digam amém. Amém. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares e também para plantares. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. Queridos, vocês estão com um tema baseado em Jeremias capítulo 1. Se desenvolvem debaixo de uma palavra, jovens escolhidos para um propósito, e se baseiam na experiência do chamado de um homem sensível. Esse homem sensível, desde o ventre de sua mãe, já tinha sido escolhido pelo Senhor para uma obra pesada, uma obra que é detalhada no versículo de número 10. O Senhor o escolheu desde o ventre da mãe, ou antes que ele fosse formado lá, versículo 5. Mas no versículo 10, Deus diz: eu te ponho neste dia, entre a escolha e Deus lhe pôr naquele dia sobre as nações, houve um processo. Deus escolhe, faz passar pelo processo e depois Deus o estabelece. Esse é o significado do nome Jeremias, aquele que é lançado, não como lança, mas como fundamento, aquele que Deus estabelece. Deus o escolhe no ventre, ou antes do ventre, ou desde o ventre. Há um processo familiar, pois ele é de uma família sacerdotal, e no versículo 10, Deus o estabelece. Então todos vocês que estão aqui, eu tenho plena certeza que tem algo de Deus na vida a se desenvolver. Ninguém é tão cheio que tenha tudo, como também ninguém é tão vazio que não tenha nada. Cada um jovem, cada homem, cada mulher de Deus tem algo de Deus na vida a cooperar para o desenvolvimento no reino, mas desde a chamada até o estabelecimento do chamado é necessário um processo. 10, o Senhor diz: eu te ponho neste dia sobre as nações, eu te ponho neste dia sobre os reinos, e eu te estabeleço como um destruidor. Todo escolhido de Deus, ele tem a missão de ser um destruidor. O Senhor lhe diz: eu te estabeleço para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. Qualquer crente que não gere prejuízo no reino das trevas, como Jesus gerava, como Paulo gerava, como a igreja primitiva gerava, como os pais da igreja geraram, como os reformadores geraram. Qualquer crente que não seja um destruidor dos planos de Satanás, ainda não começou a viver o desenvolvimento da sua chamada. Só que Deus lhe equilibra no estabelecimento. Deus diz no versículo 10
mas eu também te chamei para edificar e para plantar. O escolhido de Deus, ele passa pelo processo, desde a escolha até o estabelecimento. Em segundo lugar, o escolhido de Deus, ele é também um destruidor. Todo jovem, todo crente que é escolhido por Deus, ele destrói os planos do inimigo na sua família, através do jejum, através da oração. Em quantas vidas você já frustrou o projeto do diabo? Quantas vezes por causa de um folheto seu, quem iria tirar a própria vida desistiu. Uma oração sua, a enfermidade foi destruída. Pensamentos errôneos foram anulados, porque Deus nos estabelece para destruirmos os planos de Satanás. Porém, perceba que Deus diz: eu também te chamei para edificar e para plantar. Eu te chamei para ser um construtor. Eu te chamei para ser um semeador, um agricultor, alguém que tem semente, alguém que acredita na vida, alguém que sabe investir, alguém que tem uma visão equilibrada. Esse profeta, com essa chamada tão difícil de destruir e construir, os irmãos sabem que ele é um profeta um pouco estranho. Philip Yancey diz que por muito tempo ele evitou estudar os profetas por causa de suas estranhezas, até porque na manifestação dos profetas, milagres não se manifestavam. Por um lado, teve uma influência religiosa da sua família. Ele era filho de sacerdote. Ele vem ali da terra de Anatote, estabelecimento da tribo de Benjamim. Escute isso, por favor. Descendentes do sacerdote Abiatar. Então, uma família sacerdotal. Ele teve as instruções familiares de como temer a Deus. Por um lado, isso cooperou em alguma parte para o seu ministério, porque mesmo sendo ele filho de sacerdote, normalmente seria um sacerdote, Deus o chamou para ser profeta, mas mesmo ele cumprindo o ofício de profeta, ele nunca deixou de ser sacerdote na função. Porque qual é a função do sacerdote? A intercessão. E Jeremias pregava ao povo, mas nunca deixou de orar por esse povo. O povo para quem ele pregava, o povo a quem ele exortava, o povo a quem ele mandava se converter. Por esse povo, ele chorava diante de Deus. Ele se colocava em pé na porta do templo, Jeremias capítulo 7, e os afrontava, os confrontava. Já chegaram a dizer que ele era rude em suas palavras, até porque quando Deus levanta um profeta, não é muito legal esse profeta amenizar suas palavras só para agradar pecador, porque Deus não chama profeta para entreter bode, Deus chama profeta para alimentar ovelha. Então, Jeremias não se preocupava como iriam reagir, como iriam receber. Jeremias não era tão polido, apesar de ter um coração de sacerdote. Então, diante do público, profeta, palavra pesada, mas no secreto com Deus, ele chora por esse povo. Quem sabe a gente passa mais por aqui amanhã. Eu estou mostrando a vocês que ele era um camarada pensador, contemplativo. Ele deixava a sua alma fluir. Então, seu ministério teve um alimento religioso pela sua família, mas tem o outro lado do profeta Jeremias. E no capítulo 1, Deus se valeu desse lado inerente ao profeta, ou seja, fazia parte da sua natureza. A influência religiosa foi externa, e debaixo da soberania de Deus, isso o preparava para o ministério.
porque desde o ventre ele já tinha sido predestinado ao ofício profético. Então, o ofício sacerdotal da família cooperou para o destino que Deus tinha estabelecido. Ok, essa parte aqui é uma bênção para Jeremias, mas tem algo nele que luta contra o perfil normal dos profetas. Como eu já disse, Isaías passava a pena no fogo e descia a lenha na escrita. Jeremias passava a pena nas lágrimas. Jeremias descia a lenha no povo e no final ele perguntava para Deus: por que o Senhor mandou falar isso? Ou seja, era a natureza dele, porque nem sempre o pregador quer pregar o que Deus lhe mandou pregar. Nem sempre o pregador quer ser fiel na mensagem, porque é bem melhor ser feliz na mensagem do que ser fiel na mensagem. Você acha que não seria melhor para mim estar pregando aqui a mensagem que eu preguei anteontem? Decora, prego o ano todo, frase de efeito, sabe a hora de mandar pegar na mão, sabe a hora de mandar levantar a mão, sabe a hora do movimento. E aí, meu querido, eu serei feliz na mensagem, porque já está tudo aqui. Mas tem um tema, vocês pagaram o preço por ele, e eu disse a Deus: há um propósito nesse tema, porque há um propósito na chamada desse povo. Esclarece na minha alma o que o Senhor quer que eu expresse a eles. Então ele tinha as instruções sacerdotais. Deus vem e diz: você vai ser profeta. Para ele ser simplesmente um sacerdote, o lado natural, seu perfil, estava tudo enquadrado. Mas Deus é soberano. Ele já tinha uma natureza sensível para o sacerdócio, lágrimas e intercessão, e Deus o usa para ser profeta. E nesse Deus usar como profeta, ele libera as palavras rudes. Só que eu já disse, repito e não repito mais, ele teve influência familiar para instruções sacerdotais, e Deus se valeu disso. Mas a sua parte natural, era inerente a ele. Ele era sensível, ele era contemplativo. Ele chegava num ambiente e ele conseguia aprender com a natureza. Ele conseguia aprender de Deus, sobre Deus, com a criação. Porque Davi já tinha deixado registrado que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então Jeremias se enquadra no perfil de adorador contemplativo. É um tipo de profeta, é um tipo de crente que não precisa do momento místico de 2 horas para cultuar. Não, ele não depende do, claro, a gente gosta e é espiritual, é lindo, é maravilhoso. Perfil Jeremias, ele não precisa, ele não necessita que dissessem a ele: dê glória, adore, chore, sinta Deus. Não, era normal ele olhar para a criação e ter vontade de adorar. Era adorador por contemplação. Ele olhava para a criação e dizia: aprendi mais uma. Ele olhava para outra coisa e dizia: essa é forte, eu vou anotar isso aqui. A vida do ministério dele dependia da visão dele. Era um camarada como aquele pregador inteligente que faz ilustração com aquilo que vê. Pega a sua caderneta, grava o áudio, ou faz como eu, apesar de estar sendo criticado, vai no bloco de notas e anota, pelo amor de Deus. Óbvio, porque você não vai confiar na sua mente, apesar de você depender totalmente do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não anula a mente de ninguém. Crer é também pensar. Então Jeremias registrava, porque aquilo que te marca pode fazer com que você marque uma geração. Então, para que Jeremias marcasse a sua geração, ele vai registrando aquilo que ele percebe, porque ele sabe que Deus fala o tempo todo, falta quem escute. Deus sempre está falando, irmão. Deus sempre está falando, de alguma forma ou de outra. Até seu silêncio é um brado. Que brado? Eu falo quando eu quiser. Então Deus está falando, até quando ele se cala. Ninguém manda em Deus, ninguém domina Deus. Então perceba que os olhos de Jeremias juntava aspectos da vida rural,
das ocupações ordinárias dos homens. Ele tem grandes riquezas de metáfora. Era normal os profetas fazerem isso. Mas Jeremias é demais. Por quê? Porque ele era um poeta de alma. Ele cumpre o ministério profético após encher sua alma de poeta. Então ele enche a alma que ele tem de poeta com a natureza, que o leva a refletir, repito, a pensar. Quando eu falo refletir, quando eu falo pensar, eu convido os meus irmãos pentecostais a adquirirem isso.